Nada. Olá, boa noite. Cá estamos nós para a nossa terceira sessão. Vamos falar mais uma vez sobre o treino de alto rendimento. Desta vez com três grandes atletas, a Esther, a Susana e a Estela. Qualquer uma delas grandes profissionais naquilo que fazem e também grandes profissionais naquilo em que trabalham. Então hoje vai ser um tema brilhante. Na minha ótica, já disse offline, são grandes atletas. Sinto-me mal estar aqui pelos feitos que elas já fizeram. Eu tenho que tentar fantástico. Ver pelo teu telemóvel, eu não consigo e hoje, por fim, é a nossa última sessão e pretendemos terminar em grande. Nada. A par da minha pessoa, o Luís também vai ser moderador desta partilha. E começamos já pela primeira pergunta à Esther Alves, nomeadamente como tem-se adaptado a este contexto para avaliar e prescrever o treino e tirar o melhor rendimento dos seus atletas. Olá, boa noite, pelo convite de estar aqui convosco também, desde o último seminário que houve de alto rendimento em Setúbal. Foi fantástica a partilha de conhecimentos que houve. E também hoje termos aqui a Susana e a Estela também connosco. A Estela ainda com alguns problemas, mas há de resolver entretanto. Bem, Hélio, sobre o desporto, sobre o alto rendimento, sobre o treino, acima de tudo, eu sigo uma grande filosofia já há bastante tempo, que é a filosofia da individualidade do atleta. Todos nós somos diferentes e, portanto, seja para treinar ou seja para prescrever, temos sempre de conhecer quem é que temos à frente. E, portanto, nesse sentido, há sempre a necessidade de avaliar. Há sempre de procurar a melhor forma para avaliar diferentes tipos de trabalho, não é? E a partir daí, a partir de uma primeira avaliação, criar uma estratégia para levar o atleta numa evolução constante, progressiva, constante e resiliente, no fundo, não é? E conta-me como é que tem sido a experiência com algum atleta. Como é que eles se sentem a serem acompanhados de longe, uma vez que já poderia acontecer, não é? Visto que tu tens atletas distribuídos pelo país inteiro, mas não poderes dar aquelas dicas que normalmente só consegue-se dar quando estamos individualmente e pessoalmente com a pessoa. Claro. Bem, quando o projeto da Run Treino surgiu, já antes mesmo de eu estar a 100% com a Run Treino, já existiam as condições necessárias para acompanhar os atletas, fossem eles do Sul, fossem eles do Norte. Portanto, no fundo, como é que funcionamos? Existe uma plataforma online, ok? Nessa plataforma, o atleta registra todos os seus treinos diários, que eu vou seguindo, e a partir daí há sempre um relatório semanal. Portanto, nunca estamos por fora do treino do atleta. Diariamente conseguimos perceber o que é que o atleta faz. Para além disso, o atleta tem um acompanhamento do seu plano de treino e tem um acompanhamento do plano de força, ok? Isto é muito especial, porque a corrida, o trail, é indissociável de um bom trabalho de força. E, portanto, temos uma pessoa especializada a acompanhar todos os atletas nesse trabalho de força. Há um acompanhamento individual, os atletas enviam no relatório, com os relatórios, o seu trabalho de força e vamos sempre acompanhando, vamos sempre tentando melhorar, tanto a nível de exercícios como a nível de repetições, dependendo do atleta. Podemos ter atletas a fazer carga máxima ou submáxima, okay? Porque realmente o trail é um desporto muito exigente no que toca ao esforço em subida e mesmo ao controle na descida e, portanto, é feito esse acompanhamento através da plataforma e através de e-mail. Mas, acima de tudo, antes de começar qualquer tipo de planeamento ou de qualquer tipo de estratégia, esse atleta é avaliado. Há sempre uma avaliação inicial de VO2 máximo e a avaliação de VO2 máximos já nos diz muito sobre a condição física do atleta e o que é preciso fazer, que tipo de trabalho é preciso fazer. Há uma avaliação de antropometria,
ou seja, avaliar o índice de massa corporal, okay? E a partir daí também há um acompanhamento, lá está, no trabalho de força, seja ele feito em casa, que às vezes não é o suficiente, seja ele feito em ginásio, muito mais completo, muito mais, muito melhor, não é? Para a modalidade que é o trail e a corrida também, o atletismo, é evidente. Obrigado, Esther, pela ótima explicação. Era mesmo isso que a gente pretendia, que tu mostrasses um bocadinho do que é trabalhar ao longe, num percurso, nesta altura, mais virtual, e que faz toda a diferença ter esse tipo de acompanhamento e mostrar, sobretudo aos treinadores, que dá para fazer alguma coisa, mesmo estando em casa. Claro. Ia passar a minha palavra ao Luís. Boa noite a todos. E a minha pergunta vai para a Estela. Estela, consegues-me ouvir? Pronto. Sabendo que as lesões nos isquiotibiais são das mais frequentes no mundo do desporto e com uma taxa alta de reincidência, como poderás fazer um tratamento que seja o mais eficaz possível nas diferentes fases da recuperação? Vocês estão a ouvir a Estela? Não. Estela, por favor, microfone. Não. Micro. Então, olha, a gente vai já avançar aqui para... Ok, agora, conseguem? Agora sim. Agora já Ok. vamos ouvir. Desculpem. Força, Caramba. Estela. Ok. Estava eu a dizer que... Agora conseguem-me ouvir bem, certo? Sim. Perfeitamente. Estava eu a dizer que, para além de ser uma lesão muito recorrente nos desportistas, é também uma lesão que demora, tem uma recuperação lenta, e um dos graves problemas é realmente a frequência de recidiva. Para vocês terem uma noção, 33% das lesões isquiotibiais têm tendência em recidivar, está bem? Em termos daquilo que é o tratamento propriamente dito, posso falar pessoalmente porque o último semestre foi uma constante na minha vida, mas um bocadinho à parte disso, o tratamento vai depender um bocadinho também da causa e do diagnóstico que é feito, não é? Atempadamente. É muito importante percebermos o que é que teve na origem, em primeiro lugar, e depois conseguirmos traçar um plano de tratamentos verdadeiramente efetivo, tendo em conta se foi uma lesão está no estado agudo, em que nós possamos atuar de alguma forma com algum repouso e depois passar a posteriori uma situação de fisioterapia. E dentro daquilo que é a minha área, a fisioterapia, tem depois tudo o que é terapias manuais, eletroterapia, mas há uma coisa que eu tenho vindo a aprender, não só com esta lesão de isquiotibiais, mas com outras que, entretanto, vão passando e vou acompanhando, que é uma coisa muito importante. Parar não é opção, está bem? Principalmente quando estamos a falar em lesões que não são lesões totais, que não têm que estar a ser submetidas cirurgicamente ou a resolução passa por aí. Quando são lesões em que o tratamento é conservador, a minha recomendação e o que tem realmente feito algum sentido é o pensar que temos que continuar, provavelmente com um reforço muscular específico, faseado, optar eventualmente por outro tipo de exercícios, mesmo fazendo um pré-retorno com outro tipo de atividades. Dou um exemplo, no meu caso, por exemplo, a lesão foi a correr, inicialmente eu não conseguia suportar o movimento da corrida, o impacto da corrida, então recomecei por outro tipo de modalidades, bicicleta, natação, alongamentos e um trabalho de reforço muito específico ao nível dos isquiotibiais. Eu não sei se poderei falar disto também, mas eu acho que é importante. Há algumas situações os atletas muitas das vezes tentam fazer de tudo para recuperar ao máximo. Eu, quando achei que a fisioterapia estava a ser pouco e a recuperação não era aquela que eu estava à espera realmente, e atenção que
estou numa situação em que posso fazer fisioterapia todos os dias e mais que uma vez por dia, pensei e fui à procura de outro tipo de tratamentos e alguns um pouquinho mais invasivos, mas que realmente podem ajudar. Estou-vos a falar de tratamentos como a hidrodilatação, em que é usado o ácido hialurónico, eventualmente a utilização de fatores de crescimento, um pouquinho mais invasivas estas medidas, mas eu posso falar por experiência pessoal, foi um bocadinho nestas duas vertentes que acabei por encontrar algum alento e alguma recuperação. Certíssimo. Muito obrigado, Estela. Nada. Passo então a palavra agora ao Hélio. Agora vamos fazer uma pergunta à Susana Costa. A Susana Costa é uma excelente atleta, a par das outras duas, a Estela e a Esther. São pessoas que temos que não só olhar para aquilo que é o reconhecimento do futebol, que a gente só olha, só vê futebol e os grandes atletas são só os grandes jogadores de futebol, muito pelo contrário. Há pessoas que fazem muito por este país, que dignificam a nossa bandeira, a nossa pátria e levam o nome do país ao mais elevado nível. Por isso é que eu estou a ter esta conversa, porque normalmente a gente gosta só fala do Cristiano Ronaldo, do Luís Figo, do Paulo Frutter Eusébio, quando não é nada disso. E a minha pergunta vai dentro disto, para a Susana, que é o que é ser uma atleta olímpica, para além da embaixadora, e quais são as suas exigências, sacrifícios e responsabilidades. Olá a todos, boa noite, obrigada pelo convite. Ser atleta olímpica é nada mais, nada menos que trabalhar imenso para marcar presença no maior evento desportivo a nível mundial. Só para terem uma pequena ideia, vocês devem saber, os Jogos Olímpicos são realizados de 4 em 4 anos, só por aí já devem ter um pouco de noção do quão difícil é marcar presença nos Jogos Olímpicos. Exigências, nós todos os dias levamos o nosso corpo ao limite quando treinamos, é duro, mas nós também estamos formatados para isso. Ao longo dos anos nós vamos incutindo isso, vamos incutindo e nós vamos tendo noção de que é preciso trabalhar a esse nível para poder chegar aos grandes objetivos. É uma exigência não só física, mas também mental. A nível de sacrifícios, como sabem também, o atletismo é uma modalidade amadora e nem sempre as entidades que a regulam fazem o devido investimento. Apesar de alguns pontos do país já terem algumas condições e boas condições a nível de treino, temos bons treinadores bem formados, mas os atletas nos dias de hoje ainda têm que fazer um investimento, o seu próprio investimento para poderem fazer, para terem mais evolução, para sentirmos mais motivação. Exatamente. Basicamente é isso. Isto é incrível como é que uma pessoa que vai aos Jogos Olímpicos ou que vai representar um país, seja na atividade que for, ainda tem que investir do próprio bolso para dignificar aquilo que é o nosso país, a nossa pátria. E isto é triste ouvir. É claro que eu sabia disto, a Susana não me está a dar nenhuma novidade, como a Esther ou como a Estela também devem fazer sacrifícios financeiros incríveis para, muitas das vezes, participarem em algumas das provas que fazem e acredito que para ir para outro país, ir para disputar algum tipo de competição não é barato, não é? E podem não ter os patrocínios suficientes para suprimir essas necessidades. E isto é muito triste, apesar de ser uma pessoa que estou dentro do futebol há muitos anos, desde os meus 5 anos de idade estou dentro do futebol, e digo claramente que o futebol, investem tanto no futebol, mas no fundo, não é? Não dignificam assim tanto, nem é um desporto assim tão pedagógico para ser tão ser uma modalidade tão adorada.
e acho que devia ser repartido esse protagonismo por todos os desportos. E é este o meu sentimento, apesar de ser uma pessoa que, volto a dizer, sou do futebol, gosto muito do futebol, mas acho uma injustiça tremenda ver o que acontece em termos de desigualdade. E passo a minha palavra ao Luís Barreto, por favor. E pegando um bocadinho nisto que o Hélio está a dizer, a pergunta para a Estela vai um bocadinho também a ver com isto. Visto que o run está muito na moda, ou cada vez mais na moda, e tem tendência a aumentar, penso eu, quais são os conselhos que deixas para as pessoas que estão a iniciar esta modalidade? Obrigada, Luís, pela pergunta, mas eu só queria pegar um bocadinho no raciocínio do Hélio, porque quando se fala em futebol e se fala noutras modalidades e nos esforços que todos os atletas fazem para representar o país e às vezes uma seleção, que são esforços brutais, deixa-me só esclarecer aqui uma coisa, que é a culpa do futebol estar à frente de tudo sempre, a culpa é nossa, porque nós é que consumimos o futebol, não é? Nós é que pagamos os bilhetes para encher os estádios e sempre foi isso, sempre foi essa a mentalidade em todos os países do mundo. Ninguém paga para ir ver uma maratona, ninguém paga para ir ver uma corrida de trail, mas nós pagamos, e vocês devem já ter feito isso imensas vezes. Eu sou do Porto, muito convicta, e pagaria às vezes que fossem necessárias para ir ver Futebol Clube de Porto numa final, por exemplo. E o certo é que nós consumimos e nós somos os grandes culpados, e o futebol há de sempre ser o desporto rei por causa disso. Luís, visto que a corrida está em moda, realmente está na moda, o atletismo está na moda, sempre esteve, e agora o trail está num pequeno boom, continua a crescer. Há muita gente realmente a começar a correr. Então, depois desta quarentena, eu acredito que haja o dobro das pessoas a quererem correr para tentar curar os pecados que fizeram nesta quarentena. Mas, acima de tudo, é necessário que todas as pessoas que comecem a correr vão com a consciência que é preciso começar de uma forma faseada, de uma forma moderada, procurar também pessoas que possam ajudar, não só trabalhar corrida, mas também trabalhar força, o tal problema que nós vimos, inclusive no seminário de alto rendimento que houve em Setúbal. É muito importante fazer trabalho complementar para que, após alguns quilómetros e dias de quilómetros de corrida, não tenhamos que parar por alguma lesão ou algum problema que haja. E, portanto, acima de tudo, primeiro criar uma estratégia para começar a correr. Não só escolher competições e uma distância e criar objetivos, mas fazê-lo de uma forma moderada e faseada também, não é? Certamente. Ok, muito obrigado. Hélio? Minha pergunta vai para a Estela. A Estela deu uma resposta super pertinente relativamente às lesões isquiotibiais, que são das lesões mais, acho que é cerca de 37% das lesões são nos isquiotibiais, salvo erro, e a reincidência, a taxa é muito grande. Eu queria te fazer esta pergunta, Estela: o que recomendas aos utentes, pacientes, para se prevenirem de futuras lesões, já que elas acontecem com muita frequência? Olha, Hélio, então é assim, principalmente é importante nós às vezes debruçarmos sobre o que é que poderão ser as causas deste tipo de problemas. E provavelmente vocês todos sabem, mas o comum dos mortais talvez não saiba, não é? As inserções e as origens e inserções dos isquiotibiais, e nós temos realmente, em termos de arquitetura muscular, por assim dizer, orientações proximais e distais que sobrecarregam as linhas da orientação muscular. Essa será uma daquelas que pode ser a causa dessas lesões, sempre associado àquilo que nós sabemos que é, muitas das vezes, os erros dos atletas, e então eu ouvia a Steph falar sobre a questão da sobrecarga de treino e do overtraining, né? Que normalmente é em períodos de maior carga que este stress em termos musculares aparece. Mas não podemos esquecer de outra coisa, que é, quando estamos a falar em causas, estamos a falar aqui em desequilíbrios musculares que podem acontecer entre isquiotibiais e a parte de trás da coxa, a parte da frente da coxa, a parte do quadríceps. Muitas das vezes o gesto técnico
do próprio atleta na passada da corrida, o fazer uma inclinação mais anterior, uma anteriorização maior da bacia, leva a que haja um aumento também da tensão nos isquiotibiais, alguns encurtamentos de psoas, ou seja, em resumo o que eu quero falar sobre isto é, há aqui que perceber as causas para nós conseguirmos perceber onde é que nós podemos prevenir. Tá bem? E relativamente a isso, ultimamente, e como temos algum tempo para estar em casa e vamos ouvindo algumas coisas, estamos aí cheios de webinars e eu, como amante da corrida, tenho ouvido a Esther e outros a falar nestas últimas semanas. Eu recomendaria, em termos preventivos, para já, esta questão do planeamento do treino para que não haja uma sobrecarga é uma coisa muito importante, está bem? Isto é como dizer, ok, eu corro por semana, ainda ontem estava a ouvir 60 km, ok, mas 60 km como é que eu os divido? Como é que eu planeio? Não é? Qual é a carga que eu faço hoje, diferente da carga que faço amanhã? Porque senão não conseguimos evitar esta sobrecarga articular e muscular. Depois, a questão do reforço muscular, das cargas máximas, submáximas, o trabalho específico de isquiotibiais, em relação a isto, muito o trabalho excêntrico do isquiotibial, muito importante, reforço lombar e abdominal para fazer aquele equilíbrio da estrutura da bacia. Talvez uma análise biomecânica poderia também ajudar a perceber em que pontos é que nós acumulamos tensão, de que forma é que a nossa parte técnica na corrida poderá estar a influenciar alguns pontos de tensão naquele gesto técnico, que para nós é a passada da corrida. Portanto, quando falamos aqui em prevenção, é muito importante perceber de onde é que vem a causa. E a causa, a maior parte das vezes, pode estar distribuída por vários fatores, mas provavelmente está associada aqui a uma questão de sobrecarga. E realmente era importante chamar a atenção aos atletas, àqueles que ainda não o fazem, não é? Porque realmente uma avaliação, um planeamento, algum trabalho sobre a técnica de corrida, algum trabalho sobre a análise biomecânica, o que é que nós estamos a mexer, como é que está a funcionar, tudo o resto para além das nossas pernas. E eu acho que era por aí, eu acho que devíamos começar a pensar por aí. Não sei se respondi completamente à tua questão. Claro que respondeste e respondeste a tudo. Que isto é uma opinião técnica, não é? Que vale o que vale. Eu não sou fisioterapeuta, sou técnico de exercício físico, sou uma pessoa que gosta de estudar e continuo a estudar e vou estudar a minha vida inteira, se assim me deixarem e permitirem. E há uma coisa que a gente tem que saber, que é, por quem é que estamos a ser acompanhados? Quem é essa pessoa que nos está a acompanhar? Não é? Porque isto há muitos sabões. Eu só conheço um sabão, que é o azul e branco. Mas ainda assim há pessoas que continuam a querer dar dicas e quererem entrar num campo que não é deles, não é? Que no fundo há treinadores, há pessoas que estudam muito e que passam a vida empenhada em fazer com que os atletas tenham mais rendimento. Como eu diria, um segundo, uma passada, não é? E ainda assim há pessoas que se metem no trabalho de cada um de nós, que nós muitas vezes não gostamos, mas temos que aceitar, porque vivemos num estado de democracia e temos que tapar os ouvidos, não é? Isto é um estilo de desabafo, mas é aquilo que eu sinto, na realidade. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa muito importante. Eu sou fisioterapeuta, mas eu não sou, e tu já me conheces já há muito tempo, eu tento não meter o bedelho, desculpem a expressão, onde não sou chamada. E a partir do momento em que eu percebi que a corrida para mim significava algo e que eu gostava de apostar um pouquinho mais, eu senti necessidade de ir à procura de alguém que me ajudasse nesse acompanhamento e nessa evolução. Percebi e comecei a perceber um pouquinho daquilo que realmente está na essência. Eu acho que cada vez mais é importante o sucesso, ter qualquer coisa por trás, ter um fundamento. E existe um fundamento teórico e prático, teórico-prático, para tudo, e principalmente para estas questões, porque, como falavam há bocadinho, o run está muito na moda, pois é, e à fisioterapia vai chegar muita gente com entorses de joelho, com sobrecargas nas articulações de joelho, bacia, este tipo de problemas que estamos a falar de isquiotibiais. Porquê? Porque a malta simplesmente começa a correr e hoje faz 5 km, amanhã quer estar a fazer uma meia maratona, eu já nem falo das ultras. Portanto, faz sentido que a gente fale um bocadinho sobre isto e que alerte realmente as pessoas que eu
né, vocês sabem, a Esther também, que me acompanha de mais próximo, eu comecei a correr há relativamente pouco tempo, mas eu corro entre 20 a 30 km no máximo, ponto. É para isto que o meu corpo está treinado. Mas porque corro há pouco tempo, se calhar se der um bocadinho mais de tempo ao meu corpo, mais de evolução, mais de acompanhamento, talvez consiga daqui a algum tempo ter outros objetivos. Ok, obrigado. Luís, por favor. Susana, boa noite. Olá, boa noite. Olha, achas que consegues transmitir para palavras qual é que é o sentimento de trabalhar tanto para uma prova, como por exemplo, estou a falar especificamente nos Jogos Olímpicos, e receber uma notícia que vai ser adiado? E qual é que é o impacto que isso pode ter no atleta, quer a nível físico, quer a nível psicológico? Bom, o sentimento é agridoce. Eu digo agridoce porquê? Por um lado, é muito complicado nós trabalharmos durante 3 anos e 3 meses, que foi quando recebemos a notícia que os jogos iam ser adiados. É complicado digerir isso porque nós estamos focados para aquele objetivo. Este ano é o ano que eu vou dizer a mim mesma e vou dizer a mim mesma aquilo que eu andei a trabalhar e vou mostrar a mim mesma aquilo que eu andei a trabalhar durante este tempo todo, durante estes anos todos. E é um trabalho difícil, muito duro, e de repente é tipo que ficamos sem chão. Mas por outro lado, foi uma das melhores notícias que recebemos porque já andávamos a trabalhar ou a fazer treinos em casa, e isso não é a melhor forma de preparar uns Jogos Olímpicos. Ok, certo, compreendo. E dá mais um tempinho para voltar tudo ao normal, ou tentar voltar tudo ao normal e sim, continuar a treinar ao mais alto nível. Os jogos foram adiados, não foram cancelados, por isso eu tenho em mente sim. O que eu faço sempre que entro aqui no meu quarto, que eu tenho um mini ginásio em casa, sempre que entro no meu quarto é foco como se estivesse ou no ginásio ou na pista. Eu dou tudo no meu treino como se estivesse na pista, e como se os jogos não tivessem sido adiados. Eu tenho que continuar a trabalhar. No fundo é isso, é continuar o processo de trabalho, o processo de treino. Certíssimo. Muito obrigado, Susana. Hélio. A minha próxima pergunta vai para a Esther, que é a seguinte: como atleta e treinadora tens obtido resultados fantásticos, e isso é mais que óbvio nas pessoas que te acompanham. Qual foi o momento mais especial que tu tiveste em termos de atleta ou treinadora, e qual a prova que te exigiu mais sacrifícios? Bem, antes de mais, prova que me exigiu mais sacrifícios? Não, as provas não nos exigem sacrifícios, porque nós quem gosta de competir, na realidade, quando está em prova, sente aquele pequeno nervoso, a pressão de começar, mas a dor está associada, mas faz parte, não é? E quem é os atletas, no outro dia ouvi uma frase engraçada de uma pessoa responsável da Federação de Ciclismo. Atletas como a Susana, que chegam ao patamar mais alto do desporto, que são os Jogos Olímpicos, são animais competitivos, são pessoas que já aceitam tão bem a competição que para elas tirar-lhes aquilo que é tão natural é horrível, não é? E então este adiamento dos Jogos Olímpicos deve ter sido para muitos atletas muito penoso, mas realmente esta fase de quarentena não permite que eles treinem da melhor forma. E agora a Susana foi a testemunha daquilo que eu tenho partilhado com muitos atletas e que é uma realidade pura. Um atleta não pode pensar nas competições para treinar. Porquê? Os atletas olímpicos treinam a longo prazo e treinam a cada 4 anos para um objetivo máximo. E isto para explicar o quê? Que nós, para atingirmos objetivos elevados, devemos treinar todos os dias e não treinar apenas para aquela prova que vai ser daqui a uma semana ou 2 semanas. Hoje em dia, as pessoas têm muito a febre de ir a provas pequenas e fazerem provas a cada semana.
mas as adaptações fisiológicas, as adaptações internas do organismo para chegar a patamares mais altos, demoram tanto tempo que nós devemos ver fases como esta, que estamos a viver agora, confinados em casa, como uma oportunidade para treinarmos de outra forma, até de uma forma mais... até de uma forma melhor em aspectos que fomos desleixando, e pensarmos que esta pode ser uma fase de aperfeiçoamento e uma fase até de evolução. Às vezes, o estarmos sem provas pode ser uma oportunidade para treinarmos melhores. Agora, a nível de... Eu tive um momento muito engraçado no ano passado, falar em momentos especiais, como pessoa que acompanha outros atletas. Eu tive um momento muito especial que foi 3 atletas da Run Treino estarem num pódio de uma prova do Marão, aqui na Serra do Marão, que é uma prova muito bem reconhecida. E primeiro, o segundo e terceiro lugar foram para atletas da Run Treino. Foi um fim de semana fabuloso, encher a prova, encher o pódio com atletas que trabalham imenso, são muito dedicados e foi um momento muito especial de 2019. Como atleta, eu, lá está, não sofro nas competições e muito menos nos treinos. O sofrimento, eu preciso do treino quase quimicamente. Aliás, a Susana e a Estela devem perceber isso perfeitamente. Nós somos dependentes de treino, é quase aquele vício de ter que treinar todos os dias, se não falta-nos alguma coisa, falta-nos oxigênio para respirar. E talvez a prova que me exigiu um sacrifício que eu vou levar comigo para toda a vida foi uma prova que fiz no deserto do Saara, 6 dias, Maratona das Areias, MDS. Essa prova nós temos que levar às costas toda a comida durante 6 dias. E, portanto, fazer quase uma maratona por dia na areia, que é extremamente cansativo. Portanto, cada dia fazíamos entre 5 e 6 horas na areia em corrida, com 8 quilos às costas, e chegar ao quinto, sexto dia já sem comida e ter que correr uma maratona é pensar na vida várias vezes. E, portanto, esse deve ter sido talvez o momento que me custou mais aceitar em prova, ainda a competir, mas sobrevivi e ainda consegui um top 10 na competição, que foi muito bom. Foi muito bom. No seguimento desta linha que tu estás a levar, eu queria te fazer uma pergunta que lá em casa toda a gente deve estar curiosa, porque muitos treinam para isso, porque o run é isso, é subir, é descer, é sacrificar, é arranhar. Que é esta pergunta: quais os pontos-chave para atingir o sucesso na corrida de montanhas, Esther? Que podemos perguntar quais as variáveis mais importantes para prever a performance de um atleta, não é? Há vários artigos até que exploram muito as variáveis mais importantes para conseguir prever a performance de um atleta em montanha. Já desde 2012 que começou a haver um boom também de artigos e de estudos muito direcionados para o trail, para a corrida de montanha e de longa duração. E o certo é que há alguns parâmetros que são essenciais. Para a corrida já se sabe que o VO2 máximo, os limiares lactato, os limiares ventilatórios são muito importantes. Sobre a antropometria há muitos aspectos, há muitas conclusões que se podem tirar, mas nenhuma em especial, porque para a corrida de longa duração não se pede o que se pede no atletismo, que é um atleta com pouca massa gorda. Na corrida de montanha, como são muitas horas, e o certo é que necessitamos também de alguma gordura para que o organismo vá produzindo calor e vá consumindo também calorias. Portanto, a nível da antropometria não está muito bem esclarecido, mas VO2 máximo e força são um dos parâmetros mais importantes. Até posso mencionar um artigo que tinha no outro dia sobre as variáveis. Fizeram uma amostragem, penso que era de 40 atletas, numa corrida de montanha, e escolheram logo o TMB, Ultra Trail do Monte Branco, 160 km. E então foram medir esses vários parâmetros, VO2 máximo, antropometria, lactato,
os níveis de força antes e após os 160 km. E o mais curioso é que o parâmetro que mais variou, de início até ao final, foi a capacidade de produzir força. Portanto, os atletas, a nível muscular, eles utilizaram miógrafos para medir a intensidade da força produzida e o certo é que, a nível de força, os atletas, depois desses 160 km, ficaram muito debilitados. E, portanto, mais uma vez, se volta a insistir que para fazer o trabalho de desnível é muito importante trabalhar força excêntrica, concêntrica e ser muito rigoroso nesse tipo de trabalho. Obrigado, Esther. Obrigada pela explicação, super pertinente. E passo a minha palavra ao Luís. Estela, esta pergunta, que a Esther já deu a resposta a esta pergunta dela. Agora vamos ver um bocadinho a tua parte. O que te leva a realizar provas quase sobre-humanas? Olha, Luís, então é assim, se a Esther conseguiu chegar ao fim naqueles 6 dias, percorrendo uma maratona por dia, até que ponto é que nós estamos aqui a fazer provas sobre-humanas, não é? Porque aquilo que nós que tentamos fazer é realmente, pelo menos eu falo por mim, procurar novos desafios. E os novos desafios vêm um bocadinho ao encontro daquilo que nos desafia, né? Eu não sei se toda a gente sabe, eu comecei o trail por causa exatamente das provas de obstáculos. Eu faço uma prova de obstáculos preferencialmente, que é a Spartan Race, algumas pessoas já conhecem em Portugal. Ela não existe em Portugal, existe na Europa, em alguns países. É uma prova de obstáculos realmente intensa, mas que tem uma grande percentagem de corrida. E eu percebi que, como gostava daquilo, também tinha que correr, e então bora lá trabalhar um bocadinho à volta da corrida. Inicialmente começou tudo por querer testar o limite, por me querer ver naquele desafio, por conseguir perceber até que ponto é que eu conseguia chegar, até que ponto é que a minha cabeça conseguia chegar. E depois, o espírito que depois se forma, porque era aquilo que estávamos a falar há pouquinho, tu sais do teu país, vais para longe do teu país e, por acaso, nós temos um grupo de pessoas que faz esta mesma modalidade e que acaba por se encontrar e estarmos todos juntos. E é levar um bocadinho a nossa bandeira portuguesa, que é um país que não tem essa modalidade, mas é levar o nosso espírito português nesta modalidade para outros sítios. Então foi um bocadinho à volta disto que todo este desafio e as minhas aventuras começaram. Eu não considero que seja realmente um esforço sobre-humano, considero que seja, como já disseram, e faz parte de tudo aquilo que é treino e tudo aquilo que é provas. A Susana, se calhar, mais do que eu, e a Esther também, conseguem definir esta questão do ser no limite, no limiar. Eu, a bom contexto de amadora, já tenho feito algumas provas, sim, que devido às condições climatéricas, devido ao esforço, devido às cargas, podem parecer sobre-humanas, mas acreditem que todos nós temos uma capacidade, às vezes, que desconhecemos. E é um bocadinho baseado nessa capacidade que desconhecemos e que eu desconheço relativamente a mim, que às vezes me proponho chegar um pouco mais longe. Mas basicamente é sempre em busca de experiências e sensações novas. Raramente faço a mesma prova no mesmo sítio 2 vezes, a não ser que seja uma paixão. Eu adoro montanha e vou daqui, se calhar, para os Estados Unidos à procura de uma montanha nova para fazer uma Spartan, ou seja, para fazer um desafio de obstáculos num sítio que é um desafio que eu já sei mais ou menos o que é que vou encontrar, mas num sítio que eu não conheço e que é o desconhecido e que vai ser mais um novo desafio, porque nunca vai ser igual àquilo que está para trás. E é sempre um bocadinho baseado nisso e tendo um objetivo que eu tenho até hoje e que eu mantive sempre, que é chegar ao fim, seja como for.
é a nossa resiliência a falar, é mesmo acabar aquela prova, independentemente da classificação muitas das vezes, mas ter essa capacidade. E é um bocadinho em busca deste tentar chegar ao fim e não desistir, que muitas das vezes vamos buscar forças onde pensamos que não há, nomeadamente, como a Esther estava a dizer, às vezes sem alimento, sem aquecimento, mas é assim que o nosso corpo é uma máquina fantástica, só temos que o tratar bem. Certíssimo. Muito obrigado pela explicação. Hélio. Susana, vamos aqui a um campo que é o mais complicado, na minha ótica. Treino de força. Tanto se falou aqui hoje. Para ti o treino de força é uma mais-valia para melhorar a tua performance? Sim. O treino de força é um bom complemento para melhorar a performance, sem dúvida. Eu nos últimos anos trabalhei de uma forma diferente. Hoje trabalho com uma equipa com especialistas em treinos das qualidades físicas e performance e para os atletas, e neste momento, como a Esther falou há pouco, a prioridade deles é avaliar e fazer a monitorização do treino dentro daquilo que é o trabalho de força. O que eles fazem é testar, avaliar o atleta, fazem os testes aos atletas, tentam perceber com aquela avaliação as necessidades que o atleta necessita, e dentro dessa avaliação, dentro do que o teste indica, eles conseguem priorizar, conseguem priorizar o treino. Essa avaliação dá a indicação do que o treinador deve priorizar no treino. E por isso tu falaste-me quais são os exercícios, perguntaste-me quais são os exercícios. Depende muito. Hoje em dia posso dizer que depende muito, mas o que eu tenho feito, basicamente, eles identificaram que eu sou uma atleta que tenho uma força máxima bem desenvolvida, então trabalhamos naquilo que é mais para a potência. Então fazemos sem descurar daquilo que é a força máxima. Então trabalhamos um misto durante o ano, com mais evidência naquilo que eu tenho mais necessidade, que é a potência, e os exercícios que eu faço é trap bar, com carga pesada. Faço também meio agachamento com salto com cargas baixas, meio agachamento com isometria. E diz-me uma coisa, só para tentarmos saber, não para mim, mas para aqueles que nos estão a ouvir, em termos de periodização de treino, de força, tendo em conta que a força engloba tudo, não é? Potência, hipertrofia. Como é que é o teu planeamento? Eu não faço hipertrofia. Já fiz no passado, mas Sim. Agora... Mas tendo em conta essa potência, qual é o teu planeamento dentro da potência e da força máxima? Por exemplo, deves ter, com certeza. Não sei se queres partilhar connosco. Desculpa, não percebi a pergunta, desculpa. Tendo em conta o trabalho que fazes em termos de força, como é que tu priorizas o treino, tendo em conta que fazes potência sempre, ou fazes potência durante 2 semanas e depois fazes outro tipo de treino? Não sei se estou a ser claro. Eu acho que percebi. Nós fazemos o que o treinador faz é, com base na avaliação que eles nos fazem, tentam perceber se o atleta precisa desenvolver mais a força máxima, ou se precisa desenvolver a potência, ou então se precisa fazer um misto durante o ano inteiro. Essa coisa de fazer ou força máxima ou potência, eu já não utilizo, eu já não faço. Por exemplo, antigamente eu fazia meio agachamento durante o ano todo. O que diferenciava era, dependente da fase
do macro, né? Se estivesse fora das competições, dava-lhe carga máxima, dentro das competições, aí fazia mais potência. Agora não, eu faço um misto, basicamente, dando mais importância à potência, que é a minha lacuna neste momento, e faço isso durante o macro todo. Obviamente, o que é que o treinador faz? Não fazemos sempre os mesmos exercícios, estimulamos com outros exercícios durante o macro. Mas o plano, basicamente, dão prioridade às minhas necessidades, fazendo isto para não perder também um pouco daquilo que é a força máxima, porque senão entro ali em destreino. Sim, respondeste plenamente àquilo que eu perguntei, Susana, porque normalmente quando nós fazemos um planeamento de treino de força, podemos dar mais ênfase numa determinada altura através dos micro ou dos mesociclos, não é? E tu falaste em macrociclo, não é? E nunca deixar de evidenciar aquilo que é a tua fragilidade, que é o que o teu treinador acaba por fazer, treinando as outras coisas de uma forma mista, nunca descurando daquilo que é a tua fragilidade. Eu estou a falar assim contigo, que isto é uma problemática que a minha e talvez do Luís, que nos interessa muito e que a gente estuda muito este tipo de problemáticas, que é o treino de força para o desenvolvimento das qualidades físicas do atleta. E isto de realmente tentar perceber numa atleta olímpica de triplo salto, não é? Como é que ela treina, para mim é importante, não é? Para saber como é que vocês potenciam. Apesar de os artigos científicos, tal como a Esther já evidenciou aqui, dizem-nos muita coisa, mas nada melhor que a experiência vivida para um atleta a relatar aquilo que faz e que sente e que, sobretudo, dos resultados que possa ter. Sim, o meu planeamento de treino mudou bastante desde que trabalho com eles, com o PIC, e tem dado, sem estar aqui a fazer nenhuma publicidade, mas realmente teve um efeito bastante positivo naquilo que é a minha performance. Eu, o ano passado, aos 35 anos de idade, consegui ainda assim com essas mudanças, né? Porque mudar não é fácil, porque estava habituada durante muito tempo a trabalhar de uma forma, e depois, quando entrei para o PIC, fizeram-me acreditar que eu ia ter melhores resultados assim, e eu acreditei, não é? Acreditei naquilo que é o trabalho deles. Se não acreditasse também não valia a pena, não é? Uma pessoa que ficasse meio que desconfiada, e há que acreditar no processo. Eu aos 35, estava a dizer que eu aos 35 anos fiz a minha melhor marca de sempre, num dos melhores, num grande campeonato, que era o Campeonato da Europa, pista coberta. Nesse Campeonato da Europa houve as melhores marcas de sempre. Reparem, eu fiz o meu melhor de sempre 14,43. Em anos anteriores, 14,43 era medalha de ouro e eu fui quinta classificada. Portanto, não foi só o trabalho de força, obviamente, foi trabalho técnico também, com a ajuda da minha treinadora, Teresa Ribeiro, mas o facto é que esse trabalho de força veio-me ajudar bastante e foi um complemento muito, muito positivo para a minha carreira. A gente, quando fala aqui de treino de força, não para ti, Susana, mas para falar no geral, quando falamos de treino de força, o treino de força não resulta sem as outras componentes. Isto é uma espécie de puzzle. Mete-se uma peça, mete-se outra, e o conjunto vai dar aquilo que é a excelência da performance, digo eu, naquilo que eu estudei, naquilo que eu vejo e naquilo que eu aprecio. E a boa verdade é esta: todos são importantes. Isto é um trabalho multidisciplinar ou transdisciplinar, em que toda a gente tem que dar o seu contributo, a força, a técnica, como tu disseste agora, Susana, porque sem a técnica tu nunca vais lá chegar, ou vais ter o tempo do esforço, e isto é transversal a todas as modalidades. Se eu não tiver a técnica certa para desempenhar uma determinada tarefa, nunca vou lá chegar. Eu disse isto no último seminário, que era: se eu nasci um Fiat, eu nunca posso ser um Ferrari, pode só ser o topo de gama da Fiat. Ser Ferrari já é outra coisa, temos que já ter qualidades genéticas connosco, porque senão podemos desenvolver, sim senhora, podemos tornar maiores, mas nunca podemos chegar, se calhar, ao nível, no caso do atletismo, não na tua problemática, mas no atletismo, ao Usain Bolt, não é?
que têm características inatas para fazer os 100 metros. E eu posso treinar todos os dias, a toda a hora, e nunca lá vou chegar àquela velocidade. Não é? É por aqui. Temos que ter uma componente genética e depois temos que fazer todo o trabalho de base. Se vocês, se estiver a dizer alguma mentira, corrijam-me. Todo um trabalho de base para darmos uma alavancagem àquilo que é a nossa performance ou ao desenvolvimento de qualidades físicas. Na continuação disto que eu estava a dizer, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês quanto ao futuro, o que é que estão a planear em termos profissionais. Esther, por favor. Bem, a nível profissional, há muita coisa a acontecer e portanto, acima de tudo, este projeto fabuloso que tem, que já leva, já vai fazer quase 3 anos da Run Treino, é um processo em constante evolução. Isto porque sempre que surgem métodos novos, e a Sana acabou de ser aqui uma testemunha disso, não se pode parar no conhecimento e há sempre métodos novos a surgirem, pesquisas a comprovarem que existem vários métodos para atingir o objetivo de melhor forma, e por isso é que se vêem marcas cada vez mais impressionantes a cada momento, no atletismo, em qualquer modalidade, as marcas melhoram de ano para ano, porque há mais pesquisa e porque há mais métodos de avaliação e o certo é que na Run Treino nós fazemos uma grande aposta no que toca em aparelhos de avaliação física, biomecânica, para tentar pôr ao dispor do atleta a melhor forma dele se conhecer, de nós o conhecermos e de melhor prescrevermos o treino. Portanto, a partir daí já há muita dedicação. E há muita coisa a acontecer. E depois, esta nova fase também que deves conhecer, Hélio, desta parceria que tem surgido também com a Sapienta, muito interessante, a Sapienta Sports, no que toca a formação, a parte didática, de apoio não só a atletas, mas também treinadores. E no início tocaste aí num ponto sensível, que é muita gente quer de qualquer forma entrar no desporto, às vezes sem condições, sem métodos de avaliação, sem métodos de chegar melhor ao atleta. E então o que se pensou também com a Sapienta Sports foi criar condições para que pessoas que estejam interessadas em treinar atletas tenham uma formação superior, tenham uma formação melhor e uma informação e um conhecimento melhor para acompanharem os atletas, porque é uma enorme responsabilidade acompanhar atletas, uma enorme responsabilidade. E portanto, esse projeto também tem sido muito interessante com a Sapienta. A par disso, outros projetos de trabalho vão aparecendo e acima de tudo, manter o treino diário e esta grande motivação pela competição. Agora vamos ver quando é que vão começar, não é? As competições. Ok. Luís, força. Pronto, agora a mesma pergunta para a Estela. Olha, então, como vocês me conhecem, não é? E sabem onde é que eu trabalho, o resto da Esther e a Susana talvez não saibam. Eu trabalho, posso dizer que é na melhor clínica de Portugal. Claro que sim, claro que sim. Faça a publicidade. Trabalho na melhor clínica. Realmente vou continuar a trabalhar por lá. Aliás, como alguns de vocês também sabem, eles têm sido um grande apoio, não só em termos daquilo que é o meu trabalho diariamente, ao qual eu também dedico muitas horas e sou 100% dedicada e 100% leal, mas eles foram um grande apoio mesmo em termos daquilo que é, falávamos há bocadinho, da questão financeira e provas e ajudas. Eles são o meu grande patrocinador, eram o meu grande patrocinador este ano e vão continuar a sê-lo, mas tenho realmente um trabalho que gosto e que adoro e vou continuar a fazê-lo por cá. Tenho uma aposta forte também na área da formação e tenho estado ligada à área da formação e vou gostar de continuar ligada.
Em termos daquilo que são as provas, partilhar com vocês que ainda tenho o Campeonato da Europa da Spartan este ano para fazer e o Campeonato do Mundo da Trifecta na Spartan também para fazer no final do ano, ou seja, entre setembro, novembro. Não sei muito bem como é que as coisas se vão processar, não sei muito bem como é que vamos realizar, se vamos realizar, mas seriam 2 grandes objetivos ainda para este ano. E é para eles que eu também trabalho todos os dias, porque é o tentar associar, como a Esther estava a dizer, o treino, que é uma coisa que faz parte de nós e que está-nos no sangue, e então aliar isso ao trabalho e sou feliz assim. É super animador ver-vos cheios de projetos. Susana, da tua parte. Da minha parte, eu estou a acabar um curso que é de treino desportivo aqui no IPMAIA. Tenho muita vontade de ser treinadora no setor de saltos, em triplo salto, que é a minha especialidade. Mas para já estou também focada naquilo que é ser atleta de alto rendimento e tento combinar as duas coisas com um foco principal naquilo que é o atletismo. E já é bastante exigente. Muito, muito. Olha, a gente... Passo. Força, Luís, força. Não, ia mesmo passar-te a palavra. Sim. É o seguinte, a gente deixou um apelo no Facebook, se as pessoas quisessem deixar, quem está a ver, deixar perguntas, podiam fazer, e houve aqui um indivíduo chamado Ricardo Ribeiro, que deixou uma pergunta para a Estela, desculpa. Estela. É o seguinte... Desvendicou o momento muscular é um mito. Não concordas com o momento? Assim, coisa. Ok. Então é assim, Ricardo. Realmente sim. O trabalho de alongamento é um trabalho muito importante. Falávamos há bocadinho das alterações da bacia, do encurtamento do psoas, alguns encurtamentos que também possam existir ao nível dos isquiotibiais propriamente ditos, mas há aqui uma grande polémica, entre aspas, que é a utilização do alongamento logo a seguir ao treino, logo a seguir à prova. Eu sou sincera, eu utilizo o alongamento realmente muito importante em termos da recuperação e no meu trabalho da fisioterapia. Pessoalmente, e aquilo que aconselho é logo a seguir a um treino intenso, logo a seguir a uma prova em que nós demos tudo, o alongamento imediato, na minha opinião, não traz benefícios. Traz sim fazermos um alongamento ou um trabalho de alongamento e mobilidade, intercalado, tal e qual como estávamos a falar há pouco, num trabalho de força, não é? Como por assim dizer, numa organização de plano de treino, aí sim faz sentido, sim, que é o alongamento, o trabalho de alongamento, o trabalho de mobilidade, o trabalho de força, o trabalho técnico, são tudo as várias vertentes que nos vão encaminhar para o sucesso e na prevenção da lesão. Espero ter respondido àquilo que o Ricardo perguntava. E certamente que, na minha ótica, respondeste. Não há mais perguntas, foi só o Ricardo que teve a coragem de fazer a pergunta. Da minha parte, resta-nos agradecer a cada uma de vocês pelo excelente contributo que deram. Para mim, disse isto off, mas vou dizer on, é um privilégio estar aqui convosco. Saber que há pessoas que tentam dignificar a nossa bandeira e, sobretudo, com um espírito de sacrifício incrível, que as vossas modalidades assim o exigem, e ainda assim estão sempre dispostas a fazer mais e melhor, como a Esther disse e como a Susana disse, que são mais profissionalizadas, a Estela também, dentro daquilo que é a corrida, muito dentro, mas mais de uma forma amadora. É muito, muito desgastante treinar todos os dias, e eu falo por mim, que também treino, gosto de treinar, gosto de ter o meu momento, é muito desgastante, muitas vezes estou a correr e penso, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Que é o que acontece muitas vezes, mas no fundo a nossa recompensa, aquilo que nos dá aquela recompensa, que nos leva em padrões mais psicológicos para aquilo que é a nossa motivação intrínseca, não é? É aquilo que nos identifica enquanto pessoas, que aquilo faz parte de vocês. Como a Esther dizia, é a química, é a minha química. Isso é extremamente interessante ouvir, porque isso vai de
acordo e direcionada àquilo que é a ciência, que diz, quanto mais eu fizer ou desempenhar um determinado aspecto ou tipo de projeto, não é? Que eu me identifico, estou mais direcionado para aquilo que é motivação intrínseca. E isto é mesmo real. A gente tira daquilo que é o papel para aquilo que é a realidade. Resumindo isto, se eu estiver identificado a fazer uma determinada tarefa, eu estou mais motivado. Se eu estiver só focado naquilo que são as taças e as medalhas, rapidamente eu vou desistir daquilo que é a minha tarefa. E isso vai direcionado para cada uma de vocês, tanto a Esther como a Estela como a Susana, porque vocês trabalham muito, têm uma admiração brutal, não só por vocês, mas pelo aquilo que vocês fazem, que não é fácil, estar todos os dias, levar até esforços que eu considero demasiados e sobre-humanos, apesar de sabermos que o desporto não é a saúde, isso é a atividade física, não é? O desporto é até não dar mais, e quando não der há de aparecer outros, que é mesmo assim, e que não choque ninguém, que é mesmo assim, e estão sempre a aparecer novos. E dizer-vos o meu muito obrigado a todos, agora a vocês, pelo vosso enorme testemunho e pelo valor que vocês acrescentaram, que na minha ótica foi muito. E não deixando as outras sessões para trás, que foi também extremamente pertinente, uma mais direcionada para o business, para aquilo que é o negócio, outra mais direcionada para aquilo que é o futebol e o direito. Foram 3 sessões fantásticas com pessoas excepcionais, e a mim resta-me dizer muito obrigada pela participação que todos deram. Não sei se o Luís tem a dizer alguma coisa. Eu gostava de acrescentar aqui umas palavras, algumas repetidas, mas fico extremamente contente de olhar para este quadro e ver que, para além de grandes atletas, são pessoas que são muito conhecedoras da ciência, e isso é muito gratificante. Quero agradecer-vos às 3 por estarem presentes, por acrescentarem valor, a mim e a toda a gente que viu, certamente muita gente vai se identificar com isto que eu estou a dizer, e de uma maneira geral agradecer a todos os presentes e felicitar mais uma vez este tipo de projetos que, no meu entender, fazem muito sentido. Obrigado mais uma vez. Olha, deixem-me só agradecer, porque a minha entrada foi atribulada e eu não tive tempo de vos agradecer o convite, e pronto, muito obrigada por me terem aceito junto destas 2 grandes atletas e junto de vocês, e vocês já sabem que eu sou fã do vosso trabalho, do trabalho que vocês desempenham todos os dias. Somos concorrentes, mas é lado a lado que se faz este caminho. Obrigada mais uma vez a todos. O nosso colega Diogo Vidigal disse uma coisa brutal, que foi, quanto mais oferta, mais procura. E esta oferta fala-se naquilo que é a competência. Quanto mais competência, mais te obriga a evoluir. Falamos muitas vezes nisso. E é por aqui que acho que a gente deve andar, e nesta linha de excelência. Mais uma vez agradeço a todos a vossa presença, a todos aqueles que nos ouviram durante esta última semana, pessoalmente a vocês, que são aquelas que estão connosco. Vamos dar o nosso adeus a todos aqueles que nos ouviram. Até um próximo projeto que, prometo, quando aparecermos, vai ser em grande força. Certamente. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.